Pois é, pessoal, este escândalo aí do roubo dos velhinhos aposentados aí do INSS, ele vem escalando cada vez mais. Hoje nós temos uma notícia fresquinha aí, de que uma das entidades investigadas pela Polícia Federal no roubo dos velhinhos aposentados contratou o advogado filho do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, não para defendê-lo agora, não para defender a entidade agora das acusações, mas bem antes de estourar aí, ou um pouco antes de estourar aí o escândalo da roubalheira. E o objetivo deles terem contratado esse advogado foi para garantir que os descontos continuassem, ou seja, que a roubalheira continuasse. Filho do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Então o escândalo vem ficando cada vez pior. Tem ali o irmão do Lula, né? Que é envolvido naquele sindicato lá, é vice-presidente do sindicato, que nos últimos 3 anos recebeu mais de 100 milhões a mais do que o normal que o sindicato recebia, mas ele não sabia de nada, assim como o irmão dele, o Lula, eles nunca sabem de nada. Isso é mal de família, não saber de nada, né? Entrou ali mais de 100 milhões a mais do que o normal, mas o irmão do Lula nunca soube de nada. Então nós vamos falar sobre este assunto aqui do roubo dos velhinhos aposentados. Vamos ter que falar desse assunto novamente, porque não podemos deixar morrer este assunto. Esse é um assunto muito grave, que se tivesse acontecido realmente, como eles estão dizendo aí no governo Bolsonaro, eles estavam o tempo todo pedindo a prisão de Bolsonaro por conta disso. Então nós temos também que pedir a prisão dos envolvidos aí no roubo dos velhinhos aposentados. Vamos falar sobre isso. Antes eu peço a você que observe aí se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ajude o canal a chegar aí aos 30 mil inscritos. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Se você gostar do vídeo, também deixa aí seu like e faça aí os seus comentários. Vou começar aqui, pessoal, mostrando este vídeo aqui da Natuza Neri, lá na Globo News, que é o site de propaganda, né? O veículo de propaganda mais forte do governo Lula. A Natuza Neri aí tentando passar a imagem que a culpa aí é do Carlos Lupe. É só do Carlos Lupe, não é do Lula. A culpa é do Carlos Lupe e o Carlos Lupe não pode mais permanecer no cargo. Vamos ver aqui o que disse aqui. Em avaliação, o ministro da Previdência perdeu todas as condições de permanecer no cargo. E aqui eu não estou fazendo antecipação de juízo de valor sobre o que ele sabia ou o que ele não sabia da história, mas foi incompetente. Ah, mas Natuza não começou com ele, começou em 2019. Mas a Ana Flor falava aqui, e eu vou repisar, o volume de descontos explodiu em 2023, de 22 para 23. Daí, por si só, já não dá para manter o ministro no cargo. Não é nem por rolo, que eu não tenho como dizer se havia ciência dele ou não, se a investigação vai descambar para isso, mas por incompetência mesmo. E mais, não só por incompetência, mas não ter agido de maneira correta. Primeiro porque descumpriu uma ordem do presidente da República de demitir aquele que era alvo da investigação e presidente do INSS. Já começa por aí. Em segundo lugar, porque ninguém sabe onde essa investigação vai dar. Essa é uma investigação clássica, como se diz, de uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como começa, não sabe como termina. E você não sabe quem está com a mão suja nessa história. Então é o seguinte, atingiu algo grave, são os aposentados, é roubo de dinheiro de aposentado, de pensionista. Gente que não tem condição, que muitas vezes não tem condição de ir a uma agência do INSS. Então o governo, que num primeiro momento, insisto, agiu de maneira correta, foi diligente, agora me parece que está dormindo no ponto. Natuza, mas tem um problema de coalizão partidária, porque o PDT, eu concordo que há. E o governo não pode ficar vendendo assim partidos, porque os que têm e que são mais próximos, porque são da centro-esquerda, precisam de cuidado. Mas vai respingar no próprio Palácio do Planalto, se o governo demorar a agir. Então, acho que pode dormir no ponto, acho que está dormindo no ponto. E Lupe não tem condição de ficar. Eu não sei que atestados ele terá ao longo desse processo, no final dessa história. Mas de incompetência, esse atestado já é dele. Ou seja, né, pessoal, não pode deixar respingar no Palácio do Planalto. O governo Lula não sabia de nada, a culpa é do Lupe. O governo foi diligente. O governo foi diligente, mas agora está dormindo no ponto porque não manda o Lupe embora. E nós sabemos que esse escândalo começou lá em 2019, né? Ou seja, só foi o Bolsonaro entrar que começou o escândalo da roubalheira dos velhinhos aposentados.
Essa é a imagem que o pessoal da extrema esquerda e esse lixo da Globo e a grande mídia está tentando passar para vocês. Só que eu tenho aqui este gráfico aqui, ó, que a fonte dele, inclusive, é da CGU, da própria CGU. Ó, tem aqui, ó, embaixo aqui, fonte CGU. E este gráfico aqui, ele pega desde 2016, mas esses descontos do INSS, ele vem de sempre. Isso aqui é de sempre. Isso aqui é 2016, lá no governo Dilma ainda. Ó. E aqui em milhões de reais. Ó, 413 milhões, descontava em 2016. Em 2017 pulou para 460 e foi subindo até 617 aqui em 2018. Aí caiu um pouco. 2019 aqui, ó, 604, caiu para 510 em 2020. 2021 subiu para 536, em 2022 subiu para 706. E por que isso pode ter acontecido, essa pequena alta aqui, ó? É uma alta até considerável, né? De 536 para 706 milhões em 2022. Porque quando o presidente Bolsonaro perdeu as eleições ali em outubro, este final de ano aqui pode ter turbinado esses descontos aqui. Você pode ver que aqui, ó, vinha caindo, ó. 2019, 2020, 2021. Ele teve até uma queda aqui no governo Bolsonaro. E aí depois, em 2022, deu uma pequena subida aqui. Aí depois o trem descabou de vez mesmo, né? Ó, 2023 foi para 1 bilhão e 290 milhões. E aqui em 2024, 2 bilhões 848 milhões. E aí vem os petistas na maior cara de pau dizendo que não, é culpa do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que montou essa quadrilha e o Lula está desbaratando a quadrilha. Temos aqui um petista que ele defende, inclusive, a punição às pessoas aí que roubaram os velhinhos lá do INSS. Será mesmo que o Paulo Paim, senador da República, será que ele defende mesmo a punição dessas pessoas que roubaram os velhinhos? Vamos ver aqui. Fiquei estarrecido ao ver o esquema de fraudes que desviou cerca de 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS. Desviavam não apenas o dinheiro, mas mexiam na própria dignidade das pessoas. Essas vítimas são pessoas reais, com história, famílias, sonhos, e que veem parte do seu pequenino salário está sendo diminuído. É muita desumanidade. É inadmissível, é repugnante. Os responsáveis por esses crimes precisam pagar, com o peso da lei, custe o que custar, sejam quem forem. Meus cumprimentos aqui à Controladoria Geral da União e à própria Polícia Federal, que descobriram essa fraude e estão tomando todas as providências cabíveis. Destaco que em 2015 apresentei o projeto de lei número 206, que prevê a devolução em dobro do dinheiro desviado por quem comete esse tipo de crime. O PL está na CCJ, aguardando votação. Aos aposentados e pensionistas que forem vítimas desse golpe, reafirmo, vocês merecem respeito, cuidado e proteção. Então, né, gente, isso aqui sim é um verdadeiro golpe, né? Roubar velhinhos aposentados, como disse o senador Paulo Paim do PT aqui. Salário pequenininho, né? As pessoas são pobres, pessoas que ganham muito pouco, ganham ali salário mínimo. Recebem ali o salário mínimo e mesmo assim esse pessoal sem escrúpulo nenhum roubou esses velhinhos. E aí o senador ele pede ali o peso da lei para quem praticou esses crimes, independente de quem forem os ladrões. Será mesmo que o Paulo Paim gostaria de ver o irmão do Lula na cadeia? Gostaria de ver o próprio Lula sendo preso por conta disso daqui? Mas o Lula não sabia de nada, a culpa era do Carlos Lupe. O Lula não sabia de nada, o Lula nunca soube de nada, o Lula nunca soube do mensalão, nunca soube do petrolão, nunca soube das Zelotes, nunca soube de nada, nenhum escândalo de corrupção no governo dele. E agora nós temos aí o Previdenção ou Aposentadão. Muita gente está dando nome aí para esse escândalo aí, tem que achar um nome para esse escândalo, né? Eu sugiro aí o Previdenção, né? Porque o roubo da Previdência, roubo dos coitados, dos pobrezinhos aí.
E aí eu gostaria muito mesmo de ver essas pessoas presas, né? Sentir o peso da lei, assim como estão sentindo aí o peso da lei, os coitados aí que entraram lá nos prédios públicos, e muitos deles que nem entraram estão pegando aí 14, 15, até 17 anos de cadeia. Aí já não é o peso da lei, já é abuso, aí já é perseguição a adversários políticos. Eu gostaria muito de ver o peso da lei para estes ladrões aqui, inclusive o irmão do Lula, na cadeia. Mas nem investigado ele é. O diretor da Polícia Federal, o Andrei, né? Ele já disse aí que não, que o irmão do Lula não é alvo de investigação. O irmão do Bolsonaro já estaria preso, não tem nenhuma dúvida disso. E aí, pessoal, nós temos aqui então a notícia do filho do Lewandowski. Diz aqui o Metrópolis. Entidade alvo da Polícia Federal por fraude no INSS, né, os ladrões de velhinhos, né, contratou filho de Lewandowski. A associação na mira da Polícia Federal contratou o escritório de advocacia do filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para manter acordo no INSS. Para manter a roubalheira no INSS. Vamos ler a matéria aqui para a gente entender isso daqui. Então tá aqui a farra do INSS, né? A entidade contratou o filho do Lewandowski, e aí nós vamos ver aqui então o que diz a matéria. Ó. Uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por envolvimento no bilionário esquema de fraude nos descontos sobre aposentadorias, no roubo dos velhinhos, tinha que falar a verdade, né? Roubo dos velhinhos aposentados. Contratou o escritório do filho do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, 4 meses antes da operação deflagrada na última quarta-feira. Que coincidência, né? Será que o filho do Lewandowski, que é ministro da Justiça, ele sabia de alguma coisa disso daqui? Porque o ministro da Justiça, geralmente, ele tem conhecimento das operações, das investigações da Polícia Federal, que ele comanda. Será que o Ricardo Lewandowski sabia de alguma coisa e o filho dele, que é advogado, passou a saber também, por isso foi contratado? Eu só estou aqui fazendo levantando aqui uma suspeita, não estou afirmando nada aqui, não estou fazendo nenhuma acusação, só estou perguntando. Será que o filho do Lewandowski, advogado, sabia de alguma coisa, tinha alguma informação privilegiada? Em 2 de dezembro de 2024, o Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o CEBAP, acertou a contratação do escritório do advogado Henrique Lewandowski e de outras 2 bancas de advocacia com o objetivo de representar institucionalmente a associação, junto a vários órgãos federais, de forma a assegurar a manutenção do ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica, que é o convênio com o INSS que permite os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. Então, um acordo que permitia aí, então, fazer os descontos, e eles queriam manter esses descontos aí, ou seja, manter a roubalheira. Por meio de nota, a assessoria do ministro Lewandowski afirmou que não há nem houve nenhuma atuação do referido escritório no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O fato da associação aí ter contratado, dos ladrões de velhinhos aí terem contratado o filho do Lewandowski como advogado, é apenas coincidência. Eles nem sabiam que o Henrique Lewandowski era filho do ministro da Justiça. Eles nem sabiam. É só coincidência isso daqui. Já o advogado Henrique Lewandowski, o filho do ministro, né, afirmou por meio de sua assessoria que o documento obtido pela reportagem diz respeito a uma proposta de prestação de serviço na área de direito administrativo ao Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o CEBAP, e que não contempla atuação na esfera criminal. É o que eu disse, né? A contratação do filho do ministro foi apenas uma coincidência. Esclarece ainda que jamais atuou em nenhum processo no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o contrato, o valor dos honorários advocatícios ficou definido em R$200 mil por mês, sendo 50 mil para o escritório do filho de Lewandowski por um período de 12 meses, totalizando R$600 mil em um ano. No dia da operação da Polícia Federal, o ministro Lewandowski convocou coletiva de imprensa em Brasília para explicar o escopo da investigação, que cumpriu 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão por desvio de dinheiro dos aposentados, pelo roubo dos velhinhos, que podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. O CEBAP foi um dos alvos da operação, sofreu busca e apreensão em seu escritório e na capital paulista. Na
última sexta-feira, dia 25 agora de abril, o Ministério da Previdência decidiu suspender todos os acordos de cooperação em vigor e prometeu devolver o dinheiro descontado dos aposentados e pensionistas no mês de abril. Já a devolução dos descontos não reconhecidos pelos beneficiários realizados antes do mês passado, ou seja, todos esses anos aí que eles ficaram roubando, serão avaliados por grupo da Advocacia Geral da União, que tratará do tema. Então, o BCIAS vai analisar isso daí. O BCIAS da CGU, da AGU, né, vai analisar isso daí caso a caso, ou seja, esses velhinhos nunca vão receber o dinheiro que foi roubado deles. E se receber, quem vai pagar somos nós. Não vai ser os ladrões que vão devolver esse dinheiro, que vão pagar esse dinheiro aí e que, principalmente, que vão ser punidos e ir para a cadeia. Você acredita mesmo que o irmão do Lula vai ser preso por conta disso aqui? O Andrei, chefe da Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, já deixou bem claro que ele não é alvo da investigação. O cara veio a público dizer isso daí, que o irmão do Lula não é alvo da investigação. Então, já deixou bem claro que o irmão do Lula nós não vamos investigar. Mas a parte mais interessante dessa matéria é isso daqui, ó. O que é o SEBAP? O SEBAP faz parte de um grupo de 3 associações ligadas ao empresário Maurício Camisotti, suspeito de usar laranjas nas entidades para lucrar com os descontos indevidos sobre aposentadorias do INSS. Ele também foi alvo da operação da Polícia Federal. Agora preste atenção neste parágrafo aqui, ó. Preste atenção nisso daqui, ó. A entidade foi habilitada pelo INSS a descontar mensalidade associativa equivalente a 2,5% do benefício diretamente da folha de pagamento dos aposentados em dezembro de 2022, último mês do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Vocês viram aquele gráfico que eu mostrei? Eu vou até voltar o gráfico aqui para vocês. Vou até voltar o gráfico aqui para a gente entender isso daqui. Que eu mostrei para vocês aqui, ó, que aqui é o seguinte, ó. Governo Bolsonaro, ó, 2019 descontava 604 milhões, caiu para 510, depois ficou em 536 em 2021, aí em 2022 subiu para 706 milhões. E você viu ali que o contrato ele foi firmado no último mês do governo Bolsonaro, ou seja, teve uma equipe de transição a partir de outubro, final de outubro ele teve a equipe de transição do governo do Larápio, e aí você vê que aqui já começa a subir os descontos aqui. Então, o contrato foi firmado no último mês do governo. Você acha que foi o Bolsonaro que autorizou isso daí no último mês de governo dele? Você acha que foi? É lógico que não. Eles viram que Bolsonaro já estava de saída e aí já começaram com a roubalheira. E a coisa foi só aumentando. Então, não adianta os petistas virem falar que foi Bolsonaro que criou essa quadrilha aí, não. Tá bem claro aqui, tá muito claro. Os descontos começaram em junho de 2023, desse acordo que foi feito no último. Aí o Bolsonaro ia assinar um acordo para descontar dos velhinhos em dezembro, no seu último mês de governo, para descontar no governo do Lula. Ele fez para prejudicar o Lula, deve ter sido isso, né? Os descontos começaram em junho de 2023, somando uma receita de 388 mil no primeiro mês. Em menos de 10 meses, o faturamento mensal já havia saltado para 9 milhões e 900 mil. Para essa turma aqui, desse tal de SEBAP. Somente empresa ligada a Camisotti, que era o presidente dessa SEBAP aí, receberam 43 milhões desse grupo de associações. A atuação do empresário e do SEBAP foi revelado pela série de reportagem Farra do INSS, feita aqui pelo Metrópolis. E os petistas ficam falando aí, porque Bolsonaro não investigava e Lula investiga. Não, a Polícia Federal, apesar de estar perseguindo só a direita, teve alguém ali da Polícia Federal que pulou fora da casinha ali e investigou isso daqui, né? Parece que não teve como esconder, o roubo era muito grande. Mas estão tentando deixar de fora o irmão do Lula. O senador Paulo Paim está pedindo aí o peso da lei para todos os ladrões de velhinhos aí. Eu duvido que o irmão do Lula vai ser incluído nisso. Duvido. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem novamente aí se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, deixe seu like, faça aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.